exercício profissional das engenharias e agronomia está conectado diretamente com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento da ONU, que, por consequência, estão sendo discutidos na COP27. E é aqui que nós estamos. Nós viemos até Sharm el-Sheikh, do Egito, onde acontece a Conferência das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a acompanhar tudo e te convidamos para essa viagem conosco. Vamos lá! Um encontro internacional com quase 200 países, com um único objetivo em comum: reduzir os impactos negativos das mudanças climáticas para assegurar um futuro mais sustentável para as próximas gerações. E como fazer isso? A agricultura verde, com a adoção de práticas sustentáveis na produção de alimentos, é uma das opções para garantir a segurança alimentar. Segundo o mapa, o Ministério da Agricultura, atualmente o Brasil alimenta cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo. Durante a COP27, Alessandro Cruvinel, engenheiro agrônomo e coordenador do Programa Nacional de Bioinsumos do MAPA, apresentou o mercado de bioinsumos no Brasil, lançado em 2020, para ampliar e fortalecer a utilização dos produtos. Nós temos hoje 8 programas estaduais em andamento. Então, cada estado pega a política pública e desenvolve ali dentro do seu estado, aí você consegue mais recursos. O programa também fortalece o financiamento. Nós conseguimos colocar, no ano passado, 72 milhões de reais de investimento em financiamento para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Nós também lançamos 2 cursos de capacitação em EAD para bioinsumos. Deve ter mais 3 cursos já prontos para ser lançado no ano que vem. Segundo o mapa, mais de 560 produtos biológicos já foram registrados no país, sendo mais da metade nos últimos 3 anos, o que demonstra uma forte tendência de aumento do uso nas lavouras. Para o agrônomo, com um crescimento anual de 50%, o Brasil pode se tornar o maior mercado de bioinsumos do mundo. Isso significa que em 2025, por exemplo, o mercado de biodefensivos, se você fizer uma projeção, já vai ser em torno de 15% a 20% somente utilizando produtos de base biológica. E pensando no futuro, a ideia é que para 2023 seja lançada a Plataforma Brasileira de Sustentabilidade, com recurso do Fundo Verde do Clima. Nós vamos colocar todas as certificações sustentáveis do Brasil em um mesmo lugar, comunicando para o mundo a sustentabilidade da agricultura e da pecuária brasileira. Então esse é o objetivo da Plataforma Brasileira de Sustentabilidade, que vai se chamar Selos do Agro. Outro incentivo apresentado durante a COP27 para que produtores adotem tecnologias sustentáveis foi o Plano ABC+, do governo federal. Um plano que ajuda a gente a produzir mais com menos, né? Quer dizer, a gente aumenta a produtividade, com isso o produtor aumenta a sua renda, ao mesmo tempo a gente adota tecnologias que são mais ambientalmente sustentáveis, preservam a biodiversidade do solo, preservam os mananciais de água e ainda contribuem para a segurança alimentar. O Brasil deve mensurar, reportar e validar as tecnologias tropicais. É essa a visão do agrônomo Marcos Yankee. Publicações realmente científicas e daí a validação por todos os mecanismos que existem, de forma que isso se transforme, por exemplo, em crédito de carbono. A gente fazia agronomia para aumentar a produtividade, né? E isso aí continua válido, porque está ligado com a rentabilidade. Mas hoje também nós temos que aumentar a sustentabilidade e o reconhecimento da sustentabilidade nos sistemas agropecuários. Nesse processo de descarbonização para conter o aquecimento global, além da segurança alimentar e do mercado de carbono, outra medida que deve ser introduzida urgente é a transição energética.
A necessidade de transição energética e principalmente os objetivos que a economia global tem de alcançar a economia de baixo carbono em 2050, que são as emissões líquidas em 2050, o Net Zero. Com mais de 84%, hoje o Brasil é o país que mais gera energia limpa no mundo, ficando atrás somente da Noruega. Em terceiro lugar, a Nova Zelândia, seguida de Suécia e Canadá. Em 2015, foi lançado o Convênio Global com o Certificado de Energias Renováveis Internacional. Nós certificamos os produtores de energia, passamos por um processo de energia limpa, renovável, você não tem trabalho escravo, então todo um processo é feito para certificar os parques geradores. A partir daí, esses parques eles estão aptos a emitir o selo de energia renovável. E hoje, as empresas que consomem muita energia, a agricultura também, a indústria de alimentos, elas compram a energia renovável desses parques certificados e elas utilizam esse selo no seu produto. A energia eólica é uma fonte aliada da descarbonização da agricultura. Atualmente é a segunda mais utilizada no país e a que mais cresceu nos últimos 10 anos. A primeira são as hidrelétricas e nós estamos diversificando a nossa matriz com energia eólica e também com energia solar, mais outras fontes como biomassa, biogás que vai entrar também. É muito importante que o país tenha uma matriz diversificada para ele ter segurança de abastecimento e ter competitividade. Segundo o Ministério de Minas e Energia, 48% das fontes energéticas do Brasil são renováveis, volume 3 vezes maior que a média mundial. Uma das medidas que mantém o país neste cenário é a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio. Ele vai avaliar quanto de emissão cada litro de etanol em cada usina possui. Então, para isso é feita uma auditoria, a usina passa por todo um processo de checagem para ver quanto que ela tem de emissão em cada área dela, uso de diesel, uso de adubo, uso de fertilizante, de qualquer outro tipo de insumo. Você faz esse balanço numa calculadora chamada RenovaCalc e ao final eu vou saber quantos gramas de CO2 cada litro de etanol vai emitir quando utilizado nos veículos. E você tem uma saudável competição por aquilo que a gente chama de eficácia energética ambiental, ou seja, energia com menor carbono. E aí cada vez que eu comprovo que eu evitei 1 tonelada de CO2 na comparação com o combustível fóssil, o produtor de biocombustível pode emitir um título negociado na B3, que é o chamado CBIO. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a missão do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, o CONFEA, aqui na COP27. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Agronomia Sustentável e neste segundo bloco nós vamos mostrar a missão do CONFEA aqui na COP27. E para falar sobre isso, eu estou com a conselheira, a Andréia, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, ela que é engenheira agrônoma. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Estamos também com o Lúcio Souza, ele que é meteorologista. Obrigado aí pela oportunidade, é um prazer sempre estar com os colegas do Canal Rural. Qual que é a missão de vocês aqui no evento? Então, nós viemos junto com a delegação brasileira, é a missão do CONFEA, composta por 5 membros, onde temos conselheiros federais, a representação do Colégio das Entidades Nacionais e também a representação da gerência institucional do CONFEA nessa COP27. André, e dentre os temas que estão sendo tratados aqui, tem se falado muito em descarbonização, que em justamente a sua área. Como é que o etanol, tem se falado sobre o etanol, inclusive, a presença do etanol na descarbonização para os combustíveis. O que você tem ouvido aqui? Nós estamos entrando numa nova era, em que o etanol ele é um carreador de hidrogênio, que é um dos combustíveis que está sendo mais discutidos aqui na COP27, por justamente gerar uma energia
muito forte, muito potente para combustíveis e que acarreta em sequestro de carbono. Sabe que a gente pode aproveitar aqui para comentar que é muito interessante, até as aves, né, têm contribuído para o mercado de carbono, Andréia? Sim, o setor nosso de avicultura, ele está se readaptando, utilizando de fontes de energia renovável para abastecer todas as etapas de produção, trabalhando também com economia circular, que é a reutilização então, do resíduo dos aviários, ele vira fertilizante, bioinsumos, a própria produção de grãos no Brasil, ela vem se modificando e implementando técnicas de plantio direto na palha, que são todas técnicas que contribuem para a descarbonização. Perfeito. Ô, Lúcio, e você, né, que é meteorologista, o que você tem visto aqui na COP, o que você tem acompanhado, principalmente em relação ao monitoramento, né, que prevê o futuro do clima, né, do mundo? São situações bastante interessantes, né? Existem as ODS, né, que em 30 anos são metas ambiciosas das Nações Unidas a serem cumpridas. E para você ter a certeza do que está acontecendo no futuro, você tem que medir os parâmetros meteorológicos, os parâmetros oceanográficos hoje. Porque o clima nada mais é do que a integração sazonal dos dados meteorológicos ao longo de 30 anos. E aí você tem um retrato fiel do clima. O que passa é que esse parque de monitoramento existente atual ele é muito pobre. O Brasil insiste em crescer de costas para o oceano, né? A parte de monitoramento oceanográfico é muito pouco. E a condição meteorológica no oceano é fundamental para a segurança climática. Eu falo dos regimes de chuva, né, dos padrões de chuva, né, dos padrões de temperatura, que, se quebrados, afetam diretamente os nossos setores energéticos e a nossa segurança alimentar e a distribuição de água para a população. Então, ou seja, tem que ter mais investimento. Há uma necessidade grande no hemisfério sul, né, de se monitorar os oceanos, de aumentar o monitoramento no continente. Dentro do Colégio das Entidades Nacionais do Sistema Confea, a Sociedade Brasileira de Meteorologia propôs, né, propôs essa missão, e a conselheira André e os demais conselheiros aqui presentes abraçaram a causa, uma coisa muito nobre. Por quê? Porque todo o processo de adaptação a esses modos de variabilidade ou de mudança do clima passam por soluções das engenharias e das geociências que estão dentro do nosso sistema. Então é fundamental que nós, né, tenhamos esse retrato. E sendo o Brasil um país de extensão continental e com uma das maiores extensões litorâneas do planeta, faz todo sentido que o pessoal da climatologia, da meteorologia, da geografia, da engenharia ambiental, da agronomia e todas as outras profissões abarcadas no sistema se envolvam para que o Brasil realmente exerça esse papel de protagonista de atingimento das metas. E um dos objetivos do Confea nessa missão é justamente perenizar a participação do Confea na delegação brasileira, contribuindo com a sociedade e valorizando as profissões do nosso sistema. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora a gente tem a participação de outros 2 conselheiros. Obrigada, Andréia. Obrigada, Lúcia. Obrigada. E agora nós vamos falar sobre energias renováveis. Para isso, eu estou com 2 conselheiros do Confea, que são ambos engenheiros eletricistas. Eu estou com o Daniel Sobrinho. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Marusa. E com o Miguel Melo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Marusa. Vamos começar falando então sobre o marco regulatório, né, que foi aprovado no Congresso, entrou em vigor agora, né, nesse mês de janeiro de 2022. O que seria e qual que é a participação do Confea, né, nisso tudo? Houve uma discussão no plenário, nas comissões institucionais, e depois foi abraçado primeiramente pelos colégios de presidentes. Nós temos um fórum constituído, o colégio de todos os presidentes dos CREF, onde eles aprovaram por unanimidade o apoio do Confea, a votação primeiramente do PL 5829, né? E isso foi referendado pelo plenário do Confea, e inclusive saiu uma nota técnica sobre o assunto. O que era o PL 5829, que se transformou
na Lei 14.300, que você falou, que foi promulgada agora dia 7 de janeiro. Ele regulamenta, ele é o marco legal da geração própria de energia, né? Existem muitas discussões entre as pessoas que trabalham com isso. As concessionárias de energia, a ANEEL anteriormente tinha criado uma regulamentação onde teria uma taxação alta da energia injetada na rede, né? Através de um acordo de lideranças, né? Essa lei foi votada, né? E uma das premissas que essa lei fala é que quem já tinha o seu sistema de energia renovável, mais a solar, que a solar domina mais de 90% das energias renováveis próprias, até quem já tinha feito antes da promulgação da lei, e quem conseguir protocolar seu projeto na concessionária de energia até a véspera do carro, até 6 de janeiro de 2023, garante os direitos adquiridos anteriormente, no caso, não ter taxação sobre essa energia injetada até 31 de dezembro de 2045. Já está chegando o final do ano, praticamente a data que vamos dizer assim, vai virar a chave, e não saiu nenhuma regulamentação ainda. Como é que o mercado tem visto? O mercado está apreensivo, né? Porque está todo mundo querendo fazer antes, lógico, para garantir a regra atual. Só que existe uma insegurança, porque tem muita coisa que está na lei, tá? Que as concessionárias de energia ainda não colocaram em prática, porque dizem que só vão colocar em prática depois que a lei for regulamentada. A lei existe, mas falta regulamentar essa questão. Vamos falar de energias renováveis no agronegócio, Miguel? Sim. Qual que é o impacto no agro? Qual que é a relação dos dois aí? Então, o Brasil está cada vez mais se voltando para o agronegócio, né? E o cenário é isso se intensificar nos próximos anos. E no processo de energia renováveis, há uma contribuição muito grande, principalmente em áreas grandes de irrigação, né, onde a gente pode estar presente através da energia solar, fazendo irrigações de forma eficiente, né, e com custo menor. Isso vai, vamos dizer assim, ajudar aqueles grandes produtores, né, que trabalham no agronegócio, principalmente no processo de irrigação, né. Isso é uma realidade hoje, né, e eu acredito que a tendência, o cenário e as nossas condições climáticas, né, esse sol todo que o Brasil tem, né, que a gente tem que aproveitar e intensificar cada vez mais essa ação para minimizar os custos também. E tem acontecido um boom, né, no Nordeste. Sim, acontecendo um boom no Nordeste. Energia Nordeste. solar, principalmente. Isso. Muitas empresas estão aderindo, né, a esse sistema. No Nordeste nós tivemos, nesses últimos 2 anos, uma duplicação da quantidade de clientes voltados a energias renováveis, tá certo? Mas isso já está presente em outras áreas, no próprio Centro-Oeste já houve um crescimento muito grande, tá? E eu acho que o cenário, pelas condições climáticas do Brasil, o mercado deve intensificar cada vez mais. Muito obrigada pelas informações, gente. Energia limpa, energia renovável é o futuro, né? A gente não pode, eu acho que, dissociar mais a melhoria do clima do uso da energia renovável. E aprender muito com os outros também, né? Isso que a gente está fazendo aqui também, ensinando e aprendendo. Troca de experiência. Muito obrigada. E o Agronomia Sustentável de hoje vai ficando por aqui. A gente volta então na próxima semana com um outro programa para você. E o tema que nós vamos abordar neste último episódio da 4ª temporada do Agronomia Sustentável é sobre a importância do georreferenciamento na regularização fundiária. Até lá!